95. Por que esse salmo? Porque o nosso Deus, é o dono de tudo, de tudo. Vocês vão falar, mas até com a minha roupa? Será até com a minha casa? Até com... Sim, Deus é dono de tudo. Mas com a minha casa? Sim. Por quê? Como? Eu trabalhei para ganhar, não é? Para comprar a casa. Mas nós não podemos esquecer que se eu tenho uma casa, se eu tenho um carro, se eu tenho alguma coisa, porque Deus nos deu saúde em primeiro lugar. E nos deu um trabalho, e aí nós pudemos obter o que a gente tem. O que nós somos hoje? Nós somos administradores das coisas que Deus coloca em nossas mãos. Por isso a gente tem que dar valor. Tem pessoas que falam, isso aqui... Não, tudo que nós temos é do nosso Deus. Nós somos administradores. E o Salmo 95, todo mundo abriu? Vamos lá. Ele diz assim, é um convite a louvar o Senhor. Ele já faz um convite na primeira linha, na primeira palavra. É um verbo, vinde. Ele está chamando. Prestem bem atenção nesse salmo. Então ele diz, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lhes com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, mais uma vez o convite, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Amém? Vamos orar. Senhor amado, diante do Senhor nos prostramos para agradecer. Em primeiro lugar, Senhor, pela nossa vida, porque é pelo seu amor e pela sua misericórdia que estamos aqui na casa do Senhor. E o convite é vinde, adoremos. Nós queremos adorá-lo em espírito e em verdade. É em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Amém. Irmãos, vocês viram, então, quero deixar bem claro, bem no coração de vocês, que tudo que nós temos é do Senhor. E o convite é, venha, vinde. No versículo 6 ele diz, vinde, adoremos, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, nessa certeza que foi Deus que nos criou, nós temos que vir para adorar, para prostrar, para ajoelhar, porque o Senhor é o Rei dos Reis. E nessa conscientização que nós temos, nessa certeza que Deus é o dono de tudo, é que nós vamos começar a lição, o dinheiro e a sorte. Irmãos, eu pergunto para vocês, que vocês conhecem acho que mais do que eu, que jogos tem que a gente tem que pagar? Quando eu vou na lotérica, vamos falar aí, vocês sabem os nomes. Qual é o jogo? Pode falar. Fala, Júnior, você que sabe, você é jovem. Ninguém? Vamos lá. Fala. Um jogo que eu tenho que... Não escutei, Marcos. Mega Sena. Mega, né? Que fala? Mega. Mega Sena. Outro. Como? Loto Fácil. Outro. Hã? Jogo de bicho. Que mais? Hã? Bingo. Como? Super Saúde.
super, hiper saúde. Para ter esses bilhetes, o que eu tenho que fazer? Eu chego na loteria e falo, olha, eu quero um hiper saúde, ou não sei aonde mais. Eu só chego lá e ele me dá? Tenho que comprar, eu tenho que gastar. Eu tenho que pegar o meu dinheiro e que às vezes eu deixo de fazer alguma coisa para comprar. Será que todos ganham? A vitória, os prêmios vêm para todos? Não. Como que é mais ou menos? Quem recebe? Quem ganha? Quantos ganham? O que vocês acham? Quantas pessoas mais ou menos ganham? Uma pessoa, às vezes 2 ou 3 jogam, fazem, como que fala? Uma dobradinha, ou como que é? Um bolão, aí reparte, mas todos têm que colocar o dinheiro, não é mesmo? Todos têm que pagar. Vocês já imaginaram, eu fiquei pensando quando estava estudando essa lição, quanto que numa loteria à tarde entra de dinheiro? Deve ser uma quantia muito grande, não é mesmo? E quando acumula, o que acontece na frente das loterias? Fica assim de gente, fica cheia, aquela fila enorme, não é mesmo? Porque todo mundo tem ansiedade de ganhar alguma coisa. Mas só um que vai ganhar, ou só um grupo vai ganhar. Será que isso agrada o coração de Deus? Será que esse dinheiro que vem agrada o coração de Deus? Tem uma estatística que a revista nos mostra aqui, na Veja, que os brasileiros, eles ganham em primeiro lugar de gastar o seu dinheiro em loterias. Então nós gastamos, nós não, né? As pessoas que compram gastam muito dinheiro. Nós somos, ele diz aqui, na nossa revista, na introdução, eles dizem que nós brasileiros sejamos campeões mundiais de jogadores de sorte. Já imaginaram? Somos campeões mundiais de jogadores de sorte. Ele diz que 3 bilhões e 800 mil são torrados, ele usa a palavra torrado, são gastos em loteria. E com esse dinheiro poderiam se fazer casas populares. E nessa lição, então, o autor quer mostrar que isto não agrada o coração do Senhor. E o texto básico da nossa lição, lá em Provérbios, aquele grande Salomão, ele diz assim, o texto básico da nossa lição: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam de trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. Então, o Salomão, o grande rei, está mostrando que o preguiçoso morre desejando. Quer dizer, ele quer, em vez de trabalhar, não é? Porque as suas mãos recusam trabalhar, ele então deseja alguma coisa. É o preguiçoso. Então, é muito mais fácil, né? Falar, eu vou jogar na loto, eu vou ganhar, aí eu não preciso trabalhar. O cobiçoso cobiça as coisas, mas Salomão diz assim: o justo dá e nada retém. Irmãos, continuando na nossa lição, então, voltando no jogo de sorte, nós vamos aprender que nós não podemos estar jogando, que é pecado. É pecado porque a gente gasta o nosso dinheiro. Se Deus administra todos os nossos bens, nós não precisamos ser dependentes de prêmios, de bilhetes premiados. Mas a Bíblia ainda continua aí, a revista nossa diz assim: lançar sorte na Bíblia. A Bíblia fala sim que nós temos que, às vezes, desempatar alguma coisa. Mas ela mostra que nem todos os jogos são errados. Por exemplo, a criança quando vai na escola,
para desenvolver a memória, o que as professoras usam? Usam joguinhos. Mas esses jogos precisam ser pagos? Não, a criança tem que jogar para desenvolver, sem envolver o dinheiro. O velho, o adulto, ele precisa estar fazendo pequenos jogos, quebra-cabeça, para que a sua memória não apague. Olha a inversão. Quando a criança é pequena, nós temos que fazer a criança pensar, memorizar. E o adulto, quando já adulto, ele precisa também treinar a sua memória para que ele não ficar esquecido. Então, nós não podemos dizer que todos os jogos são errados, mas o que nós temos que pensar é que o jogo de sorte, o jogo de azar, que ele costuma também falar, esse desagrada a Deus. Mas, quando a gente lê a Bíblia lá no Antigo Testamento, tem duas palavras bem interessantes que vocês, não sei se já ouviram, Tumim e Umim, ou Urim e Tumim, Urim e Tumim, Tumim e Urim. Eram duas pedras ou dois objetos que o sacerdote colocava na estola. Então, era uma estola sacerdotal. Somente o sacerdote podia colocar aqueles objetos no peito. Por que será? Porque quando tinha um assunto muito importante para resolver, o sacerdote colocava aquela estola para ver o que Deus iria revelar. Então, era uma revelação. Ele entrava no lugar santo e ali estava, e ele colocava diante do Senhor o assunto que era para ser resolvido, e o Senhor revelava ao sacerdote o que precisava ser. Então, a Bíblia fala deste Urim e Tumim. Era usado para dar conhecimento a Deus, o assunto que ele precisava, e Deus iria resolver. Então, é um instrumento preparado por Deus. Na soberania de Deus, ele determina que tudo que acontece no mundo, inclusive o resultado de loteria, vem da mão do Senhor. Lá no versículo em Provérbios ainda, ele diz assim, a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Então, tudo, até a loteria, não é a sorte é lançada, mas a decisão vem do Senhor, né? E Deus deu, então, ao sumo sacerdote esses dois objetos, Urim e Tumim, que deveriam ser usados para se descobrir a vontade de Deus num determinado assunto. Quando nós lemos lá em Êxodo 28, 30, eu vou apenas contar para vocês, em Êxodo 28 e 30, diz assim, ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Então, o Antigo Testamento, os sacerdotes usavam e colocava Urim e Tumim no peitoral das decisões. Então, esses dois instrumentos serviam para decidir e para que o sacerdote usava sempre que ele entrasse na presença do Senhor. E em Números 27 e 21 diz assim, quando Josué precisava ir à luta, ele diz assim, ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Então, perceberam?
que esses dois instrumentos eram usados pelos sacerdotes para tomar decisões. Josué não saiu à luta sem antes consultar o nosso Deus. E era consultado através dos sacerdotes, usando o Urim e o Tumim. Deu para entender essas duas palavras? Deu para entender até agora? Deu, irmãos? Está acompanhando? Está dando? Então, tá bom. Continuando ainda a falar em jogos, quando tem duas pessoas, quando as crianças, vamos pensar nas crianças, quando as crianças querem participar, quando as crianças querem, por exemplo, num jogo, numa brincadeira, eles falam assim, quem vai ser o primeiro? Eles brincam de par e ímpar, não brincam? Ficam esconder a mãozinha, lembra? Conhece essa brincadeira? Só eu que sou velha que conheço. Hã? Ninguém brincou disso? Que a gente diz par e ímpar? Até hoje? Fala, irmã. Nós, da nossa época, não, irmã, mas será que os jovens não brincaram de par e ímpar? Porque é para desempatar, é um jogo. Quem vai começar o jogo? Par ou ímpar, não é? Quem ganhou o par, quem ganhou o ímpar. Será que a Marielle brincou disso? Ah, então tá bom. Então perceberam que o jogo é para mostrar quem vai começar, quando há um conflito, quem vai primeiro. Mas esses jogos não entristecem o coração do nosso Deus. Por quê? Porque é uma brincadeira. Porque está fazendo uma diferença, está tirando quem vai ser o primeiro. E a Bíblia, então, a Bíblia mostra que essas palavras, essas brincadeiras, são decisões necessárias na nossa vida. A criança, desde pequena, toma essa decisão. E nós, adultos, também. Mas quando nós olhamos no Novo Testamento, a Bíblia também fala de sorte. Lá em Atos dos Apóstolos, quando o nosso Senhor Jesus foi crucificado, morto, ressuscitou, e os apóstolos ficaram só em 11, porque Judas, lembram da história? Judas é que traiu no nosso Senhor Jesus Cristo e ele tirou a própria vida. Então, dos 12 discípulos, ficaram 11. E os discípulos falaram, puxa, precisamos ter mais um para completar, né, os 12 discípulos para fazer o trabalho de evangelização. E tinham duas pessoas que acompanhavam, ou que acompanharam todo o trajeto dos discípulos. Conheciam Jesus Cristo. Um era José, tem um apelido, e o outro Matias. E era para escolher, porque não podia pôr os dois. Tinham que colocar apenas um. O que eles fizeram? Eles tiraram, a sorte, tiraram não, viram quem seria que ficaria como no 12º lugar. E a palavra do Senhor diz assim, e a sorte caiu em Matias. Isso está em Atos 1, 21 a 26. Quando vocês tiverem um tempo, vocês vão olhar. Diz assim, e a sorte caiu sobre Matias. Eles tiraram para ver quem é que iria ficar ali, fazer parceria para os discípulos, para completar o 12º lugar dos discípulos. E no Antigo Testamento também Samuel, quando aquele povo não queria mais sacerdote para cuidar de toda a nação de Israel. Eles não queriam mais profeta, ninguém mais, eles queriam um rei. Eles queriam um rei para dominar. Então, Samuel, com tanta tristeza, falou, mas por que vocês vão querer um rei? Deus disse, Samuel, pode deixar esse povo escolher um rei. E sabe o que aconteceu? Samuel reuniu as 12 tribos
As 12 tribos são os filhos de Jacó. Não sei se vocês se lembram. O Rúben foi o primeiro filho de Jacó, depois em Judá, depois em Simeão, Levi. São 12 filhos de Jacó que se tornaram em tribos diferentes. Então, 12 tribos. Deus disse a Samuel: reúna as 12 tribos e você vai sortear a casa em que será escolhido o rei. Olha, então usou a palavra sorteio. Tinha que sortear qual tribo que seria a privilegiada para ser o rei. E aí caiu na tribo de Benjamim. E dentro dessa tribo ainda, Deus disse a Samuel: você tem que escolher dentro dessa tribo uma casa, que nesta casa vai estar a pessoa escolhida para ser o rei. Novamente foi feito um sorteio, e ali foi escolhido Saul. Quando Samuel foi falando para a tribo, procuraram Saul, mas o povo ainda não sabia que era Saul, mas Deus disse para Samuel: Samuel, o rei que foi escolhido está escondido na bagagem. Quer dizer, aquele povo todo da tribo, naturalmente tinha algumas caixas, eu imagino. Saul ficou lá escondidinho, ele seria o rei. Foi ele escolhido, mas ele ficou escondido. Deus disse para Samuel: Samuel, o escolhido está escondido na bagagem. Isso se encontra em Samuel 10, 1 Samuel 10, 17. E quando Samuel pegou, ou mandou buscar, Saul era o mais alto dos jovens, o mais bonito, para que se tornasse o rei. Então estou contando estes fatos para mostrar que houve escolha, que houve sorteio, mas não um sorteio onde aparece o dinheiro, não é? Continuando ainda, só que agora eu quero ler junto com os irmãos, porque número 2, como funcionam os jogos de sorte. Porque o autor aqui fala, e eu gostaria de ler, porque nem tudo aqui eu sei de jogo de sorte. Então, o autor esclarece para a gente. No número 2, como funcionam os jogos de sorte? A grande tolice e o desperdício irresponsável ficam evidentes em uma avaliação de como funcionam os jogos de sorte. Todo mundo deve entender quando tem muito mais perdedores do que ganhadores. Para a cena é o jogo, né? Por exemplo, 16 milhões jogam seu dinheiro fora para um só ganhar. O artigo na Veja diz: a probabilidade de um meteoro cair na Terra e atingir a sua cidade é 9 vezes maior do que a sua de acertar na cena. Então ele compara, né, que pode cair, é possível cair um meteoro na cidade de Agudos do que você ganhar na loteria, né? A probabilidade é muito maior, porque a loteria não é somente uma pessoa do Brasil inteiro que ganha, né? Do dinheiro arrecadado aqui que é importante, olha, irmão. Do dinheiro arrecadado nas loterias brasileiras, somente a Loteria Federal paga mais de 50% em prêmios. A maioria paga bem menos. A Telecena, por exemplo, só paga 6% em prêmios. Olha, quanto que ele recebe? Toda vez que você jogar na Telecena, a maior parte do seu dinheiro vai para enriquecer Silvio Santos e pagar os salários de todos os envolvidos no jogo. Perceberam? Nenhuma destas pessoas contribui produtivamente para a economia brasileira. Quer dizer que o dinheiro fica para a pessoa, não é? Não contribui pela nossa nação. Pode falar, pode falar.
Nossa, 75 mil para um prêmio? Que horror. É extremamente... Tanto que o que levantou o Silvio Santos foi a Telecena. Que ele já tinha falido com o baú, né? Então a Telecena foi o que levantou, mas também já passou por perrengues lá. E uma hora para de vender, né? Uma hora para de vender. Perceberam, então? É que O não sai presbítero, nada. o presbítero Marcos tem essa experiência porque ele trabalhou no correio, né? E tinha que vender, né, presbítero? Ele tinha metas para vencer, né? E quem trabalha, mas infelizmente a gente sabe que quem trabalha tem situações, mas Deus não quer que nós, né, que o conhecemos e sabemos que é pecado, nós não vamos comprar, porque a probabilidade de ganhar é muito pequena. Então, continuando, sendo assim, as loterias contribuem para a inflação e não para a estabilidade da economia. Se o mesmo dinheiro fosse aplicado em construção de casas, teria uma boa contribuição à nossa economia. Já que a maior parte do dinheiro gasto nas loterias vem do pobre, e eu pergunto, vocês concordam que esse dinheiro, que são somente os pobres, como que nós imaginamos o pobre? Eu acho que, presbítero Marcos, você que vendia telecena, só fale alguma coisa nesse aspecto. Será quem comprava mais telecena? Já que você trabalhou com isso. Geralmente é a pessoa comum, né? É a pessoa de classe média baixa. É o pessoal que é trabalhador e que assiste o programa do Silvio Santos no domingo e sai na segunda falando, achei minha sorte. Lê do engano, né? Lê do engano. Olha isso, Então, é muito triste a gente ver, né? As pessoas ficam colocando a sua, né? Tentando resolver seu problema, investindo mais, né? E a gente vê muito isso hoje quando as pessoas ligam na sua casa e querem te oferecer um empréstimo, só que antes você tem que fazer um pequeno depósito. Também todo tem. É uma comparação chula, Mas é bem lembrado, presbítero. mas que acontece muito e que só que é legalizado. Isso aí. Obrigada, viu, pela colaboração. Sendo assim, as loterias contribuem para a inflação, se o mesmo dinheiro fosse aplicado em casa. Já que a maior parte do dinheiro gasto nas loterias vem do pobre, são os mais necessitados que estão enriquecendo aqueles que menos precisam. Então, as loterias, a cena que são vendidas, e quem fica rico é o pobre? Somos as pessoas da classe média? Não. Quem inventou a loteria, né? Aqui nesse caso, está falando do Silvio Santos, que é da Telecena. Então, em todo caminho, quem ganha não são as pessoas de classe média ou as pessoas que jogam, mas quem é o dono de tudo, né? E em um ano, o SBT ganhou 6 milhões de dólares com comerciais e 40 milhões com a Telecena. É um absurdo, não é? Então, essa conscientização nós temos que ter. E por que jogar na sorte é pecado? Olha aí, a revistinha fala e o autor fala. Nós temos ainda 15 minutos ou 10 minutos? 15, dá tempo. Por que jogar na sorte é pecado? Vocês já estão refletindo nisso? Vocês estão pensando, né? Às vezes falam, eu vou fazer uma fezinha para ver se eu ganho. Mas nós temos que ter agora, depois que a palavra do Senhor nos ensina, nós temos que nos conscientizar que jogar na sorte não agrada o coração do nosso Deus, é pecado. Da mesma forma que ele diz que preguiça é pecado. Então, a ideia de loteria é pagar pouco para ganhar muito sem trabalhar. E a Bíblia fala
do preguiçoso, né? O preguiçoso quer ganhar bastante, mas ele não trabalha. Vocês já viram as formigas trabalhando? O que acontece com as formigas? Pode falar, irmãos. O que acontece com a formiga? Quando você vê a formiguinha lá saindo do seu formigueiro, será que elas ficam paradas? Todas trabalham. Nós vemos uma fileira que vai e a outra que vem, carregando peso. Né? Às vezes o peso é maior do que a formiguinha. E a gente fica admirada. Puxa, como que uma formiguinha carrega uma folha desse tamanho, como ela tem força. Eu vou ler em Provérbios 6, se vocês tiverem a Bíblia aí, vamos ler Provérbios 6, de 6 a 11. O provérbio está pertinho aí. De 6 a 11. Diz assim: advertência contra a preguiça. Acharam na Bíblia? Provérbios 6. Diz assim, ó. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Olha a visão de Salomão. Ele está comparando, falando, alertando o preguiçoso. Olha para o formigueiro. Ele não tem nem chefe, nem oficial, mas elas trabalham para ter o mantimento em casa. E ele continua: ó preguiçoso, até quando ficarás deitados? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então ele está comparando o preguiçoso que não quer fazer nada e aquela formiga trabalha de uma forma maravilhosa. Não tem ninguém falando trabalha, formiga, porque você tem que guardar a comida. E o preguiçoso, ele quer dormir, ele quer ficar à vontade e não quer, ele quer ganhar fácil. Ele quer ganhar fácil. Os donos da loteria ganham fácil, porque as pessoas compram e ele só recebe, ele nem trabalha. Ele paga os empregados com aquele dinheiro que ele recebeu e ainda sobra, não é? Mas a palavra do Senhor está mostrando. E aqui eu lembro os irmãos, na nossa casa mesmo, os nossos filhos, quando a gente diz assim, pega o seu sapato que você deixou aqui. Ah, não, venho mais tarde eu pego, não é? Nós temos que estar ensinando os nossos filhos desde pequeno, porque a preguiça é terrível. O preguiçoso não tem coragem de fazer nada. E a palavra do Senhor nos compara que nós temos que estar, sim, trabalhando e não dependendo de nada que poderá vir. Eu vou receber uma fortuna, não vou trabalhar mais. Não sei se eu vou receber. Eu tenho que ter consciência de que trabalhar honesto é um privilégio, porque Deus está nos concedendo esse privilégio de dar um trabalho para nós. Nós temos que ser agradecidos, nós não temos que esperar do outro, nós não temos que esperar na telecena, nós não temos que esperar em nada, porque como nós vimos na palavra do Senhor, o nosso Deus foi que nos criou e Ele cuida de nós, né? E quando nós falamos nessa criação do nosso Deus, para a gente refletir como as aves do céu, elas não comem, elas não trabalham, de manhã elas amanhecem tão alegres, não é mesmo? Cantando. E nós, quando amanhecemos, com vida, com saúde, a gente fala, hoje o dia está horroroso, olha, está nublado, ou está chovendo outra vez. Nós temos um mau humor,
e as aves do céu, que não trabalham, mas Deus dá tudo para que as aves dos céus se mantenham vivas. E nós, que fomos criados por Deus, será que eu não tenho que ter confiança nesse Deus, se Ele providencia todo o alimento para as aves, para os animais e para nós, que fomos feitos à semelhança do nosso Deus? Não se preocupe, irmãos, com o dia de amanhã, né? Que nós já vamos ler daqui. Então, continuando, nós vamos a desobediência, vou repetir o que o autor diz. Desobediência é pecado fazer qualquer coisa que Deus não manda fazer. A Bíblia em nenhum lugar ensina a apostar o dinheiro na sorte. Em nenhum lugar. Vocês viram que eu li os textos de Urim e Tumim, mas que eram feitos com respeito. Era para apresentar a Deus os assuntos, para que Deus revelasse. Não tinha nada de dinheiro. Deus não quer que nós coloquemos os nossos dinheiros em aposta. Guarde no coração. Quando você for comprar uma telecena, vocês pensam, mas Deus é maior e me dá tudo o que eu necessito. E vamos ver o ansiosos, que eu já falei em Mateus 6, também gosto, que eu vou ler porque é tão importante. A palavra do Senhor é maravilhosa e cada hora ela nos ensina. Mateus 6, de 25 a 34. É para ficar quase terminando a nossa lição. A ansiosa solicitude pela vida. Quem não quiser, eu vou ler, vocês vão estar entendendo. Mateus 6. Ele diz, é Jesus falando, deixando esta mensagem por nós. Ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Nós temos costume, não é? De falar, ai, o que será que eu vou fazer? Que roupa que eu vou pôr amanhã, não é? O que eu vou fazer? Que comida eu vou fazer amanhã? Mas a palavra do Senhor está falando, por que você está tão ansioso para o dia da manhã? Não é porque você está tão preocupado o que você vai fazer amanhã. E ele continua, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Olha, ele está mostrando para nós, está fazendo uma pergunta, você não é melhor do que as aves do céu? Por que você está ansioso? Né? Tem gente que fica até com depressão. Ai, hoje eu estou deprimido porque eu não sei o que eu vou comprar amanhã, ou que eu não sei se eu tenho dinheiro para amanhã. Mas a palavra do Senhor diz, acalme o seu coração. Acalme o seu coração. Porque, porventura, você não vale muito mais do que as aves do céu? Qual de vós, por ansioso que esteja, olha, por mais ansioso que seu coração estiver, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado é uma medida. Posso acrescentar um pouquinho mais? Eu quero viver um pouquinho mais, Senhor. Será que eu posso acrescentar? Não posso acrescentar. Então, por que eu estou preocupado se eu não posso aumentar os meus dias de vida? As minhas horas de vida, os meus minutos de vida? Por que eu vou estar preocupado? Eu tenho que estar nas mãos do Senhor. E aí ele continua. Eu, contudo, e por que andares ansiosos? Quanto aos vestiários, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Contudo, eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestia como qualquer deles. Hoje a gente quase não vê o lírio do campo, é maravilhoso, né? Mas a beleza dele.
Nem Salomão vestia roupas tão lindas quanto quando a gente olha numa flor. Vamos colocar uma flor no dia a dia, né? Quando eu admiro uma flor natural, uma rosa, uma simples florzinha amarela que a gente vê aí, tão fácil que nasce, e a gente fala, essa florzinha, mas a perfeição, a maravilha. Ninguém é capaz de fazer uma coisa tão linda. É isso que Jesus está ensinando. Por que nós vamos estar preocupados se nós fomos feitos tão lindos da imagem do nosso Deus? Continuando. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Irmãos, não se preocupe, vamos aprender a não ser ansioso. Vamos confiar neste Deus que guarda, que prepara tudo para nós. Nós temos que ter a certeza de que amanhã Deus está nos providenciando aquilo que nós necessitamos. Tira do coração esta ansiedade. Não se preocupe. Estão falando, acho que ela nunca teve ansiedade. Sim, eu também, mas eu também tenho que aprender. Essa é uma aprendizagem. Não é de uma hora para outra, mas eu tenho que confiar e colocar nas mãos do nosso Deus tudo aquilo que nos angustia no dia a dia. Porque o último versículo diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. Quer dizer, hoje nós temos luta. Eu não vou pensar nas lutas de amanhã. Eu preciso pensar na de agora. A palavra do Senhor está nos mostrando isto. Portanto, irmãos, não se preocupem em ganhar dinheiro através de loteria. Nós sabemos que nós temos um Deus maior que cuida e que providencia aquilo que nós necessitamos. E o jogo leva a pessoa a ser viciada no jogo. Eu não ganhei essa telecena nessa semana, na outra semana, né, presbítero Marcos, o que acontece? A mesma pessoa lá vai comprar outra telecena, e assim vai comprando. E o que acontece? Vai gastando o dinheiro que poderia ajudar na família. Se fizer a contagem de quanto gasta por semana, no final do mês, a pessoa vai ver que foi um montante muito grande. Então, essa conscientização. E isso se torna vício, a pessoa fica viciada. O cassino, é proibido o cassino, mas nós sabemos, ninguém é ignorante, não sabe que existem cassinos escondidos aqui no Brasil, não é mesmo? O que acontece? Os jogadores, eles ficam dia e noite, eles ganham uma fortuna, mas à mesma hora eles perdem a casa, perdem todos os bens. É um vício. Então, o jogar, a pessoa pensa que é muito bom, mas quanto mais ele vai jogando, mais ele quer ganhar, ou pensa que vai ganhar, e torna-se um viciado. Então, a lição está nos conscientizando que o jogo de sorte, com dinheiro que eu pago, que eu uso o meu dinheiro, que ganhei mensalmente, é pecado, não agrada ao nosso Deus. Tem alguns minutos ainda, eu não estou enxergando aqui, são 10 horas. Bem rapidinho eu vou terminar aqui com vocês a desonestidade dos jogos, né? Eu vou ler para a gente terminar. Fins bons não justificam meios enganosos. Eu vou pular um pouquinho aqui, só para a gente ver. Tá o sorteio. Muitas vezes alguém quer justificar um sorteio porque, isso aqui é importante, porque o dinheiro arrecadado está destinado à caridade. Vocês sabem a rifa? Eu vou fazer uma rifa, vou usar seu nome, seu Domingo, porque o seu Domingo está
está precisando de dinheiro. Então, eu vou fazer uma rifa. Eu vou vender essa rifa para todo mundo. Aí, eu pego o dinheiro e dou para o seu Domingos. Será que é certo isso? Não é melhor eu falar, seu Domingos, é o dinheiro que eu tenho. Olha, esse é para o senhor. É pouco, mas vai ajudar o senhor. E isso, não preciso fazer uma rifa para ajudá-lo. É isso que nós temos, é que a gente vê sempre, eu vou fazer uma rifa para ajudar o meu irmão lá. Não, vamos ver quem pode contribuir. É diferente. É diferente, não vou pedir dinheiro para ninguém, porque Deus vai dar no coração de cada um, vai colocar no coração de cada um a quantia que ele tem para ajudar. Entenderam? E até que ele fala assim que, por exemplo, numa rádio, para ter mais audiência, eles querem fazer um sorteio de uma Bíblia. O autor fala aqui, quer fazer um sorteio de uma Bíblia, mas para que ele tenha mais audiência. Puxa, uma Bíblia, então eu vou estar ouvindo, não sei o quê, eu quero concorrer com essa Bíblia. Não seria mais fácil uma rádio, ele usou a rádio aqui, colocar coisas boas para ser ouvidas, músicas boas, assuntos bons para ganhar audiência, do que sortear uma Bíblia? A Bíblia eu posso, a própria rádio poderia dar, olha, esta é uma Bíblia que eu estou dando para você. Não preciso fazer campanhas, entenderam? A campanha onde vai ter um sorteio. Eu tenho que usar o meu coração, o meu amor ao próximo. Eu não preciso pensar no ganhar dos outros, usar o dinheiro. Terminando, que está quase aqui, vamos pular lá na conclusão, o que diz o autor. O uso indevido de sorteios, conclusão aí, o uso indevido de sorteios e o apostar na sorte não são inocentes. Incentivam a cobiça, o desperdício, a preguiça, a falta de confiança no Senhor, a má distribuição de renda, a irresponsabilidade e vários outros males. O crente deve não somente ficar longe de participar deste pecado, mas também se envolver na luta para conscientizar o brasileiro deste grande mal. Então, nós, em vez de participarmos dessas lotos, nós vamos conscientizar as pessoas que o nosso Deus é o Deus da provisão. Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. E o Salmo 37, 5, quero deixar para os irmãos, diz assim: fui moço e agora sou velho. E já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu gosto muito desse versículo. Ele está nos ensinando que, se eu obedecer ao nosso Deus, nós não vamos ficar desamparados, e nem a nossa descendência, a nossa geração, a mendigar o pão. Guarda no coração, irmãos, que nós não precisamos de loto para nos enriquecer, mas nós precisamos do trabalho que o nosso Deus nos dá a cada um. E assim, nós não estaremos nunca desamparados, porque o nosso Deus cuida de cada vida. Amém? Amém, irmãos? Deu para a gente aprender a lição? Mesmo quem já comprou loto ou ainda compra, pense que nós estamos desagradando a vontade do nosso Deus. Amém? E nós